Deus abençoe poderosamente a sua vida, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo que você vai ouvir hoje é do irmão Lucas, ele que mora ali em Brasília. Ele teve uma visão, amado, muito forte a respeito do arrebatamento da igreja, uma experiência tremenda. E ele vai estar contando este vídeo para a igreja para edificar a sua fé. É um vídeo muito forte, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Este vídeo foi postado no YouTube em janeiro de 2024. Apesar de ser de 9 meses atrás, não deixa de ser um alerta tremendo. Tá certo? Trouxe este vídeo aqui pois é muito forte e eu quero estar compartilhando com vocês. Sem mais delongas, fica com o vídeo. Olá, bom dia, eu sou o Lucas, moro aqui numa cidade próxima a Brasília e hoje é dia 20 de janeiro de 2024, hoje é sábado e eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tive um sonho com um momento que a igreja era tomada, por Jesus. Eu tô gravando aqui fora para não acordar minha esposa e minha filha, que elas estão dormindo ainda, acabei de ter esse sonho. E nesse sonho eu tava na rua, numa cidade que eu morava há pouco tempo, eu vou até estar colocando aí para vocês no vídeo, eu vou editar o vídeo e vou colocar certinho. Nesse momento que eu tava na rua, eu lembro que eu tava sozinho, mas tava andando na rua normal, um dia normal. E aí, de repente, eu via no céu como se tivesse assim um círculo bem grande, era branco fosforescente, um círculo branco fosforescente e uma seta assim. Eu vou colocar aí no vídeo exatamente para vocês onde que eu vi, do jeito que eu vi. Eu tava andando em direção a uma praça assim, e eu via que quando eu olhava para um lado do céu, quando eu olhava para a direita, eu via um círculo branco no céu, mas era muito grande mesmo. E aí nesse círculo fosforescente branco tinha uma seta assim, pertinho dele, como se fosse uma indicação de que um meteoro ou uma coisa assim, tempo difícil, eu não sei, algo iria acontecer. Tava muito perto, ele tava assim, muito perto mesmo, sabe? Quase encostando ali no círculo branco. E quando eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus. E aí, era muito grande no céu, muito grande. E aí, quando eu olhava pro lado, abaixo, assim, eu não consigo ver ao certo se era no chão ainda, se era no céu, mas tinha um reloginho analógico, assim. E eu conseguia ver os ponteiros dele. Os ponteiros dele parecia com, sabe aquelas faquinhas de plástico que você come de aniversário, né? Ele tinha aquele formato, o ponteiro era aquele formato. Quando eu olhava da direita, que eu voltava a olhar reto, eu via um relógio no céu, assim, também, mas era como se fossem os números mesmo, né? Um relógio digital, igual você vê no celular, os números. E faltava, assim, começava uma contagem regressiva, como se fosse, assim, um tempo. Era como se fosse minutos, era um tempo de minutos, uma contagem regressiva de minutos, do mesmo jeito, branco fosforescente, mas muito nítido, muito claro de enxergar. E aquilo começava uma contagem regressiva. E aí, só que era uma contagem regressiva assim, de minutos. E aí eu falava, meu Deus, vai acontecer. Eu sabia que era o momento de a noiva se encontrar com o Senhor. E aí eu começava a clamar por misericórdia, né? Começava a gritar no meio da rua por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu não sentia uma sensação de pânico, de nada. Era um dia normal. Simplesmente normal. Mas eu não sabia se aquilo como é que ia ser aquilo, né? Eu sabia que tava uma contagem regressiva e o céu tava anunciando aquilo, sabe? E era como se assim, tava visível para todo mundo ver. E aí eu vi uma mulher que ela tava sentada na portinha de uma casa, assim, na portinha, né? Numa portinha da casa dela que tinha uma escada e ela tava sentada assim. Ela era uma senhora meio gordinha assim. E aí ela tava tão preocupada, sabe? Preocupada. E ela não tava vendo, ela não viu. Nesse momento tinha outras pessoas também na rua, né? E algumas pessoas também estavam gritando, clamando por misericórdia a Deus, clamando a Deus por misericórdia também. E outras pessoas não. Outras pessoas estavam normal. E ela tava assim, preocupada, sabe? Ela
tava tão preocupada, olhando assim, parece que só pra vida dela, os problemas dela, as situações dela, e ela não tava vendo aquele negócio gigante no céu, fosforescente, branco, sabe? Marcando aquele tempo, aquele cronômetro em contagem regressiva, e tipo, pum, um segundo, dois, menos um segundo, menos outro, e aquilo ia, né, diminuindo o tempo, e ela assim, sabe, com aquela vista distante, e eu, meu Deus, e tal, e aí clamando, Senhor, e no meio da rua, eu tava como eu tô agora aqui, no meio da rua, e começava a clamar, né, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu ouvia outra pessoa lá no final da rua, lá também, clamando também, Deus tenha misericórdia de mim, clamando, né, por misericórdia do Senhor, que queria estar com Jesus. E outras pessoas alheias àquilo, e o céu anunciando aquilo. E de repente, eu me via ao lado da minha esposa, né? Eu me via ao lado dela, assim, ela tava do meu lado direito aqui, segurando no meu braço. A gente tava andando, chegou um momento que esse relógio digital que eu via, ele mostrava um número. O número que ele mostrava era 6 horas e 3 segundos. Era esse o número que gravou na minha cabeça. De repente, como se fosse antes daquela contagem regressiva acabar, eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu tinha aquela sensação de paz na minha cabeça, né? Eu não tinha nada na minha consciência que me acusasse de nada, mas mesmo assim eu tava clamando ao Senhor, e aí eu ficava, como é que vai ser isso e tal, Senhor, eu quero ir, e eu ficava naquela sensação de alegria, né, de falar, meu Deus, eu quero estar com Jesus, eu quero, né, tipo, sei lá, era uma sensação muito de expectativa, muita expectativa de encontrar com Ele, de estar na presença dEle, e aí eu tava junto com a minha esposa, irmãos, de repente, quando a gente tava passando assim por uma árvore, eu vou passar por uma árvore ali pra mostrar pra vocês, peraí. Eu cheguei aqui nessa árvore e era assim, quando eu passava debaixo de uma árvore assim, com a minha esposa, só que era uma árvore muito frondosa. Eu vou mostrar pra vocês aí na rua onde que era. É porque eu lembro exatamente do lugar que eu tava nessa cidade, porque eu nasci e cresci aí. E eu mudei pra essa outra cidade aqui recente. Então eu tava nessa rua, quando eu passava assim, ó, por debaixo da árvore, eu sentia, de repente, eu era levantado. Simplesmente assim. Simplesmente eu era levantado e começava a subir. E ao mesmo tempo eu sentia que algo tinha me tocado. Alguma coisa, eu não via o que era. Eu não via nada, entendeu? Eu não via nada. Eu só sentia que o meu corpo começou a esquentar, tipo, de repente. Quando aquilo encostou em mim, assim, simplesmente o meu corpo ficou quente, como se estivesse pegando fogo, entendeu? Muito quente demais. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo e tal? Tá acontecendo, eu não acredito. E uma sensação assim, sabe? Tipo, aquela expectativa, aquela coisa. Eu falava, meu Deus, tá acontecendo, isso aconteceu. Esse dia que eu tanto esperei, esse momento que eu tanto esperei, tá acontecendo. E aquela expectativa de ver todo mundo, né? Ver os familiares que eu já perdi, de se encontrar com Jesus, de ver os anjos, né? E gente, era uma sensação como se o céu tivesse, sabe, dali pra cima onde eu tava normal, eu só tava flutuando assim, uns 2 metros e pouco, mas é como se aquela sensação de alegria e paz tivesse inundado tudo. E aquela sensação de alegria preenchia tudo, sabe? Preenchia o mundo inteiro, preenchia tudo. Só que era uma sensação, assim, de festa. Como se a gente fosse participar de uma festa. Como se todo mundo fosse se encontrar, assim, sabe? A família de Deus. Não, sabe? Aquela sensação, assim, que eu falava, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Realmente está acontecendo. Eu tanto esperei por esse dia, por esse momento, né? Tanto que a gente se esforça e tal. E aí, eu sentia muito aquela alegria, sabe? Tipo, era muito consciente que eu pensava assim, nunca mais a gente vai passar por tribulações, nunca mais vamos passar tristeza, nunca mais a gente vai passar tantas lutas, né, para estar na presença de Deus, se manter na presença de Deus. Não, aí aquela expectativa de se encontrar com Jesus, de ver os anjos, né, de ver as pessoas. E nisso eu via que algumas pessoas aqui e ali também estavam subindo também, estavam junto comigo ali, né? E aí quando eu sentia toda essa sensação que eu
tava assim, a uns 3 metros de altura, eu via que a minha esposa tinha ficado. E lá no fundo, assim, eu sentia, né, no meio daquela alegria toda, eu sentia uma leve sensação, assim, um sentimento, assim, de, poxa, que pena, né? Que pena que ela ficou. Era como se daquele momento em diante, não era o mesmo sentimento que eu tenho por ela hoje. É como se a alegria era tão maior de estar ali, né, de estar vivendo, de estar, aquele, como eu disse, aquela expectativa, aquela sensação de alegria, ela enchia tudo, preenchia tudo, era como se o céu, o ar tivesse cheio de alegria, sabe? E brotava em mim aquele pontinho de tristeza, assim, sabe? Eu falava, poxa, que pena, né? Que pena que ela não veio também. E eu via que era como se houvesse, assim, um sentimento de tristeza dentro dela, sabe? Uma tristeza, uma amargura, algo que fazia ela ficar triste, que tinha impedido ela de estar ali com o Senhor, né? De estar com Jesus ali. Foi exatamente a sensação que eu senti. Quando eu olhava para ela, eu senti essa sensação. E um detalhe que eu não posso esquecer. Antes disso acontecer, quando a gente estava andando no meio da rua, eu via que o mundo estava normal. As pessoas estavam normal. Não era um caos que estava acontecendo. Nada. Era um dia normal. Nesse momento que a minha esposa estava comigo, pegou no meu braço, tinha um outro jovem na nossa frente e veio um grupo de outros jovens, assim, com aquela aparência de ladrão, né? E vinha e roubava alguma coisa dele. Mas era um dia normal, não era aquela sensação de terror nem nada. Eles vinham, assim, uns 5, 6 meninos e roubavam o celular dele, alguma coisa assim do tipo. Só que eu ficava assim, não, Jesus, fica tranquilo que não vai acontecer nada com a gente. E aí, aqueles rapazes simplesmente eles ignoravam a gente ou eles não viam a gente, tipo uma coisa assim. E aí nada aconteceu com a gente continuou andando, como se a gente estivesse voltando em direção àquela praça, onde eu olhava para a direita e eu via no céu o sinal, né? E olhava para frente e via o relógio analógico. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu acordei, sentindo aquela sensação, assim, como se o meu corpo tivesse ainda quente, né? Com aquela sensação uma sensação apenas, não chegava nem perto do que eu tinha sentido no sonho. E engraçado, irmãos, que quando eu levantei, que eu tava pensando tudo isso, eu falei, meu Deus, né, será que isso foi uma revelação do Senhor? Será que eu vou gravar um vídeo a respeito disso? E quando eu pego o celular para ver a hora ainda agora, era exatamente 6 horas e 2 minutos. Eu vou até colocar um print aí na tela, mas esse print que eu tô mostrando é 6 horas e 4 minutos, porque eu tinha ido no banheiro já e tal. Então eu tirei o print 2 minutos depois. Mas a hora que eu levantei, que eu peguei o celular, que eu olhei a hora, era 6 horas e 2 minutos. E o horário que eu tinha visto lá, 6 horas e 3 minutos, né? A hora que eu tinha visto lá no céu era 6 horas e 3 minutos. Então, assim, a única coisa que eu interpreto desse horário, o Senhor não me mostrou dia, nem data, nem, é dia tal momento, tal horário, vai acontecer hoje. Não é isso. Mas era como se faltasse, assim, muito pouco, né? Simplesmente 1 minuto, vamos dizer assim, como se faltasse 1 minuto. E exatamente aquele desenho daquele cometa, daquela seta branca fosforescente vindo em direção à Terra, era como se fosse, assim, muito perto, muito perto. Então eu tô compartilhando esse sonho com vocês, que eu acabei de ter, para o Senhor falar com vocês, né? Lembrando que eu não dormi de barriga cheia, eu na verdade estava pedindo há um tempo, né? Eu estava pedindo ao Senhor, eu sempre assisto alguns vídeos, né? E eu falo, Senhor, me dá uma experiência nova, porque todas as vezes que eu sonho com arrebatamento, eu fico, e eu nunca tinha sonhado um sonho de um arrebatamento que eu subia. Mas dessa vez foi muito diferente, porque eu vi todos esses sinais, né, no céu, esse tempo, eu vi tudo muito claro, foi tudo muito nítido. Eu nunca tinha sonhado, né, sentindo nenhuma sensação no meu corpo. E dessa vez eu sonhei. Quando algo me tocava, eu não via o que era, mas o meu corpo todo, ele ficava pegando fogo. Era como se fosse quente, em febre alta, sei lá, 40, 50 graus, não sei. Mais ou menos essa sensação. Que o Senhor possa nos alertar, né? É o momento de nós clamarmos ao Senhor por misericórdia, estarmos na presença dEle, vigiando na presença dEle, orando e vigiando na presença de Deus, porque os sinais estão, né? O Senhor está mostrando. Acredito que esse sinal que eu vi no céu era exatamente isso, o Senhor anunciando, né, para nós que estamos acordados, que estamos apercebidos, né, de que falta pouco tempo e que nós devemos mesmo clamar misericórdia diante de Deus, estar na presença de Deus, buscando
estar com as nossas vasilhas cheias de óleo e com grande expectativa, irmãos. A palavra de Deus fala: quando vocês virem todas essas coisas, alegrai-vos e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então é o momento. Nós temos visto tantas coisas, né, acontecendo, tantos sinais. Os céus têm anunciado. Eu creio que a mensagem é essa. Os céus têm anunciado. Então nós devemos encher o nosso coração de grande alegria, de grande expectativa, de estar na presença do nosso Deus, para, né, e deixar nossas preocupações, as nossas coisas de lado, né? Não deixar que nenhum sentimento de mágoa venha nos impedir de estar na presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, Deus te abençoe.